Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Hora do Toque. Hoje vamos trocar os livros por pincéis e os testes por telas. A nossa convidada é uma aluna do 8º ano que descobriu na pintura uma forma de se expressar, encontrar a calma e até fazer magia com as cores. E o mais impressionante, nunca teve aulas. Tudo o que fez aprendeu sozinha. Está tudo dentro dela e é disso que vamos falar hoje. Vamos a isso. Olá Sabrina, tudo bem? Sim, está tudo. Ótimo, ótimo. Então diz-me lá uma coisa, como é que tu te apresentas? Como aluna, como artista, como aprendiz? Como é que te apresentas em relação à pintura? Eu apresento-me como aprendiz inicial. Eu estou a pensar mais para a frente a continuar com o meu trabalho e é isso. E quando é que começaste a pintar? Lembras-te do primeiro desenho que te marcou, que fizeste e que achaste, olha, tenho jeito para isto? Não me lembro muito bem, mas eu sei que o avô de uma amiga minha deu-me um caderno de desenho e ele disse para eu experimentar para pintar e eu fui pintar e descobri que tinha técnicas. Quem foram as primeiras pessoas então a perceber que tinha jeito? Foste tu ou houve mais alguém que também percebeu? Inicialmente eu achava que era eu, mas mais para a frente começaram a dizer que eu pintava super bem, tinham inveja, até queriam comprar. Olha, quem sabe, hein? Oh, Sabrina, olha que está aí uma boa dica. E o que é que tu mais gostas de pintar? Pessoas, paisagens, o que te vem à cabeça? Abstrato, assim, alguma coisa abstrata ou é algo muito específico? Eu gosto de misturar de acordo com o que vem-me à cabeça, mas eu adoro expressar-me pelos sentimentos e pelo que me vem à cabeça, porque às vezes não consigo expressar diretamente, então gosto de fazer desenhos e pintar. Muito bem. E quando tu, por exemplo, quando já estiveste triste ou nervosa, a pintura acalmou-te então? Sempre. É como se fosse a minha terapia. E quando estás num momento mais em cima, mais alegre, tu nota-se diferença no tipo de pintura? Nota-se muita diferença, muita. Que tipo de diferenças é que se nota? Às vezes eu noto que quando eu estou mais triste, eu consigo pintar melhor e concentrar porque a pintura faz-me esquecer todos os problemas e quando eu estou feliz há alguns erros, mas é isso, eu gosto muito de pintar e isso. Muito bem. E como é que aprendeste a pintar? Usavas tutoriais, observação? Tu falaste daquele caderno que te deram, mas esse caderno era um caderno em branco para pintar ou ensinava? Não ensinava nada, era simples, preto e eu aprendi sozinha, sem ninguém, só comecei a criar imagens da minha cabeça, comecei até a fazer paisagens que eu via na rua, tirava até foto, ou o meu pai tirava foto e dizia: Sabrina, desenha isso, eu, ok, vou desenhar. E foi assim, fui aprender ao longo do tempo a fazer técnicas que acho que cada um tem a sua técnica e pronto. E tu já alguma vez procuraste na internet aperfeiçoar ou ver com que técnica é que se identificava ou não? Já, mas não consegui. Eu não consegui fazer a técnica dos outros porque eu acho que a minha maneira é mais fácil. E alguma vez sentiste falta de ter alguém a ensinar ou achas que estás bem assim? Eu acho que estou bem, eu gosto muito de fazer as coisas por mim própria, eu mesma, para depois conseguir ensinar aos outros. Ok. E já pensaste em tirar algum curso ou preferes continuar a explorar assim sozinha? Eu pensei muito em tirar um curso, queria fazer um curso em Londres, mas não sei se vou conseguir. Ok. Esse curso equivale a algum nível de ensino? É depois de 12º? É tipo secundário? É como?
Ou não corresponde a ou não é escolaridade, é apenas um curso apenas de pintura, sem estar ligado à escolaridade. Está ligado à escolaridade, mas eu primeiro queria, depois desta escola, eu queria ir para António Arroio, que é mesmo para artes, e depois na universidade fazer em Londres. E que materiais é que tu usas quando estás a pintar? Eu gosto de usar vários, quase todos, porque tudo depende do desenho, porque imagino que eu estou a pintar uma paisagem com aquarelas e eu imagino, por que não usar lápis ou lápis de cera? Eu uso e vou desenhando até achar que está bem. Tu tens algum desenho assim que está sempre inacabado, ou seja, que tu fazes, ele está, para quem olhar, está acabado, mas tu acrescentas sempre alguma coisa, ou corriges sempre alguma coisa e que já esteja assim há muito tempo inacabado, sempre, em que estás sempre ali de volta dele, ou de vez em quando voltas lá, ou é tudo concluído? Muitos desenhos não são concluídos, quase todos, porque eu sempre gosto de, quando não tenho nada para fazer, eu gosto sempre de rever os meus desenhos, fazer alguns detalhes que eu não fiz que queria ter feito e pronto. E em casa, tens algum espaço próprio para pintar ou pintas em qualquer sítio? Gosto de pintar no meu quarto com música, sempre ouço música porque adoro ouvir com música clássica e pronto, é no meu quarto, na minha secretária, organizo tudo e pinto. Muito bem, e pintas todos os dias ou só alguns dias? Alguns dias, quando eu estou muito atarefada, principalmente com os testes, eu não pinto muito, pois não. Mas às vezes até demora meses, 1 mês, 2 meses, mas quando eu estou de férias eu dou ao máximo para pintar. Então, e quando estás a pintar, o que é que sentes? É uma sensação de tranquilidade, não é? É como disseste há pouco, é uma terapia, não é? É para... Sim. Consegues pôr os sentimentos nos teus desenhos? Se sim, como é que tu pões e como é que as pessoas veem? Ou será que não se vê o sentimento lá no teu desenho? Outra pessoa, ou alguém, por exemplo, se alguém comentou contigo, tu quando fizeste isto devias estar alegre, ou devias estar, pelo contrário, triste. Consegues ali expressar de maneira a que as pessoas consigam identificar? Consigo, mas eu própria, eu sei os meus sentimentos que eu faço nos desenhos, mas as outras pessoas muitas vezes não veem, mas alguns desenhos dá para perceber muito. E Sabrina, como é seres uma artista na escola? Os teus colegas apoiam? Apoiam, é como se eu fosse famosa. Sério? A sério. Sempre que veem os meus desenhos ficam, és tu que fizeste? Sempre dizem, perguntam se eu fiz, eu digo sim, fui eu. Ficam chocados, estou a fazer um trabalho em EV por acaso e ficaram tipo assim, foste tu que fizeste? Eu sim, ficam chocados. É porque és mesmo artista, és mesmo pintora. Então, e os professores, o que é que eles dizem, neste caso de EV? A professora nunca viu o meu caderno de desenhos, mas gostaria de mostrar. Mas eu fiz um trabalho em espanhol, tive de fazer um monumento espanhol, pronto, famoso, e eu resolvi pintar e quando eu mostrei toda a gente ficou chocada, a professora ficou de boca aberta e disse para eu participar num concurso, porque ela disse que eu tenho muito jeito para pintar. Bem, estás a ver? Aí está um estímulo também participar assim num concurso, pois. Então nunca levaste os teus trabalhos para a escola, não é? Os trabalhos, portanto, o teu livro de desenhos. Já, mas não mostrei aos professores. Ok, mostraste que a colegas ou foi para pintar colegas lá? Para pintar lá, mas eu gosto de mostrar os meus desenhos também. Tu tens de mostrar à professora de EV e também aos professores de EV de anos anteriores, também, já agora. Pois?
há alturas em que consegues arranjar tempo para pintar e estudar e testes e trabalhos, ou uma coisa de cada coisa a seu tempo? Normalmente quando eu tenho mais ou menos tempo, à noite principalmente, eu gosto de pensar muito e organizo na minha cabeça. A minha cabeça é como se fosse uma agenda. Eu decoro, este dia tenho que estudar, este dia eu pinto e nos próximos dias tenho que estudar. E se a escola tivesse uma disciplina de arte mais prática do que é ver, o que é que tu gostavas que ensinassem? Boa pergunta. Eu gostaria que ensinassem o geral de tudo mesmo. Ligada à pintura. Sim. Tens algum artista preferido? Não, realmente não. Eu gosto de vários artistas, mas eu gosto de ver nas redes sociais algumas pessoas que pintam e eu sigo essas pessoas. Algum deles é famoso ou não? São todos famosos, mas alguns não são tantos. O que é que te inspira? Já sabemos que há coisas que sentes, mas também há coisas que tu vês ou imaginas? Sim. Algo que veja, ainda há pouco disseste, não é? Paisagens, não é? Que tiras fotografia e depois reproduzes, não é? Sim. Tens algum quadro ou alguma pintura que tenhas feito que guardes com um carinho especial? Quase todos os meus desenhos são que eu guardo, é como se fosse da minha família, mas sim, tenho um muito importante para mim, que é o que mais dou valor. E demorei horas a fazer aquele desenho, horas e horas. Portanto, deu-te trabalho esse? Muito. Quase todos os meus desenhos dão muito trabalho. Às vezes eu demoro 24 horas a fazer um, nem parece, mas realmente, ou até mais. Eu não tinha essa ideia, não sabia que demorava muito tempo, mas é assim, mas tu distribuis esse tempo por dias e dias e dias. Sim, eu conto as horas que eu faço, às vezes eu coloco um temporizador e eu até fico chocada com o tempo que eu demoro e eu nem reparo, porque eu gosto de fazer tudo a cada detalhe, não pode ter nada de errado, então o tempo passa a correr. E qual foi assim o tempo máximo que já tiveste seguido a pintar? Acho que das 3 até às meia-noite, 1 da manhã. A sério? Das 3 da tarde? Sim, sem parar, só comia e voltava. Sim. Sem parar, poça, tá bem, tá. Se te dessem uma parede gigante para pintares o que quisesses, o que é que farias? Ou nunca? Nunca pensei nisso, mas acho que se eu tivesse nesse momento, eu acho que faria uma coisa, algo que me vem à cabeça no momento e só começava a pintar a parede. Há quadros que tu começas, há pinturas que tu começas de uma maneira, ou seja, com uma ideia, mas depois o produto final, o resultado, não tem nada a ver com o início? Sim, quase todas as vezes acontece. É que quando nós começamos a pintar, na nossa cabeça começa a surgir ideias e quando eu pinto eu começo a adicionar muitas coisas. Às vezes eu estou a ver um desenho para pintar numa rede social e depois eu sempre estou a adicionar coisas na minha cabeça e é totalmente diferente. Do início? Sim. Imagina assim, daqui a uns anos gostavas de continuar a pintar. Como é que imaginas o teu futuro? Eu imagino, mas está a falar de emprego? De pintura, a nível de pintura. Como é que imaginas o teu futuro relativamente à pintura? Continuas a pintar? Imagino sempre a pintar e imagino numa profissão, eu queria ser designer ou de arquitetura ou de moda e queria ter uma galeria só minha, com a minha marca e vender quadros e queria que fosse um sucesso grande
Nunca se sabe, Sabrina, nunca se sabe. Nunca sabe. Olha, agora vou dizer assim umas palavras e tu dizes o que é que elas fazem imaginar. Pode ser uma cor, uma imagem, uma sensação, o que tu quiseres. Segredo. Ok. Faz-me lembrar cinzento, ao mesmo tempo faz-me lembrar laranja e algo nosso. Início de aulas. Tristeza, por acaso, mas também saudades. Fim de semana. Faz-me lembrar rosa e faz-me lembrar família. Tristeza. Solidão, mas acho que também felicidade, porque às vezes temos momentos que acho que chorar melhora-nos a disposição. Paz. Liberdade. Bem visto. Silêncio. Acho que faz-me lembrar roxo, mas também faz-me lembrar algo calmo, tranquilo. Coragem. Forte, ser forte e acho que vermelho. Futuro. Medo, mas esperança. Ok, muito bem visto, muito bem visto. Olha, Sabrina, chegámos mesmo ao fim. Só tenho de te agradecer pela tua disponibilidade, a tua boa vontade e por aceitares este desafio desta entrevista e só tenho de te agradecer. Obrigada, eu é que agradeço. E pronto, assim terminamos este episódio com tons suaves e pinceladas sinceras. Hoje ouvimos a história de alguém que, mesmo sem aulas, encontrou na pintura um abrigo, um escape e uma forma bonita de estar no mundo. Às vezes não é preciso grandes técnicas nem tutoriais, basta ouvir o coração, pegar num lápis e começar. Obrigado por estares connosco e por nos lembrares que a arte também se aprende sentindo. E tu que estás a ouvir, se tiveres alguma história interessante e quiseres participar ou queiras sugerir um tema, força! Basta seguir-nos nas redes sociais e contactar-nos. O e-mail é o horadotoque25@gmail.com e nas redes sociais basta escrever Hora do Toque ou Hora do Toque 25. Até ao próximo episódio.